quadro aí. Muito bem. Aleluia. Glória a Deus para vocês que estão aí do outro lado da linha. Glória a Deus pela tua vida. Amo vocês. Saudade de vocês. Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, que a graça e que o Espírito Santo de Deus esteja te envolvendo, a Trindade te arrochando aí, te apertando. E uma boa noite, né? E nós possamos ter um tempo aí rico na presença do Senhor, sendo ministrado por Ele. Amém? Hoje nós estamos no 33º dia. Estamos aí nos finalmente desse discipulado. Eu glorifico muito a Deus porque tem sido um tempo muito rico e para mim tem sido fundamental esses dias de meditação diário. E eu espero que para você também, você possa testemunhar sobre isso, de que tem sido bênção na sua vida também. Porque quando nós falamos sobre a palavra de Deus, nós falamos de vida, nós falamos de alimento, nós falamos de sustento, né? Nós falamos de força, nós falamos de alegria. Então a palavra do Senhor diz para a gente pregar a tempo e a fora de tempo. Ou seja, é tempo, né? Então nós estamos fazendo isso e fazemos com alegria. Eu quero dar boa noite a todos vocês, saudar vocês, dizer que muito obrigado pela companhia, né? Obrigado pelo amor de vocês, obrigado por vocês estarem me sustentando em oração, porque realmente se vocês não estivessem orando por mim, eu acredito que eu não poderia andar muito, né? Então a oração ela alcança os ouvidos do Senhor e realmente ela tem um proveito, e eu tenho sido abençoado com a oração de vocês. Obrigado pela vida de vocês. Eu também tenho orado, eu tenho falado de vocês para Ele. E eu acredito que Ele tem abençoado cada um de vocês. Obrigado pela companhia, tá? A Irene, Vera Braga, Verinha. Quanta saudade, Vera. Meu Deus do céu. Toda vez que eu vejo seu nome aqui, eu glorifico a Deus. Obrigado pela sua amada companhia. Meu Deus. Roger, Sérgio, Solange, Adalberto, Alice, Shirlene, minha irmã lá em Tuiutaba, conectando a minha mãe, né? Minha jovem senhora mãe de 85 anos. A sua bênção, minha mãe. Abençoa teu filho aí. Obrigado pelas orações da senhora. Obrigado porque eu sei que a senhora tem orado por mim ainda. E eu glorifico a Deus. E eu louvo a Deus pela saúde da senhora. Eu amo a senhora, estou com saudade também da senhora. Tá bom? Vamos lá. Mônica Cabral e Flavinha, boa noite para vocês. Gisele, Luma, Mirna, Sandra, Caio, Kiara, Ivane, sejam bem-vindos essa multidão de combatentes, de valentes, de valorosos do Senhor, discípulos de Cristo Jesus. Obrigado pela vida de vocês. Vivian, Laís, Elaine, depois você liga para mim, por favor. Estou precisando falar contigo, hein? Dalvânia, Liliana, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês. Léo e Liana, Clariciane, uau! Que a graça e o amor de Deus seja sobre a vida de vocês. Vilza, em nome de Jesus. Eu quero dizer aqui que eu acabei de receber uns gifts. Vocês sabem o que são gifts, gente, em inglês? Gifts são presentes, entendeu? Eu acabei de receber uns presentes aí, gente, vocês têm que ver. Eu fui abrir uma sacola aqui
Eu fui abrir uma sacola aqui agora, eu encontrei nessa sacola queijo, farofa, farinha, biscoito frito, biscoito assado de polvo, porvir, biscoito de queijo. Gente, vocês não sabem como é que eu me alegrei com aquela visão. Eu falei, gente, me ama demais esse povo. Então eu quero agradecer a Vivian e o Meir Edson. Esse presente veio deles, tá, gente? Isso é só para adoçar a boca de vocês. E ainda tomei uma xicrinha de café. Glória a Deus pela vida de vocês. Vivian e Meir Edson, amo vocês, filhos amados. E é isso que eu estou assim ansiando no meu coração, para ter vocês por perto, para a gente comer junto. E vamos lá, né? Que Deus possa nos abreviar esse tempo, né? Claro que a gente pede assim, Senhor, abrevia, mas a gente ao mesmo tempo continua orando e dizendo, Senhor, seja o seu tempo, né? Não o nosso. Né? Jesus orou assim, né? Orou a vontade do Pai. Então que nós possamos também estar orando a vontade do Pai para esse tempo da gente poder estar juntos, tá? Eu dou glórias a Deus pela vida de vocês todos. Eu queria saudar a Ashley, o Ari, filho amado, em nome de Jesus. Obrigado pela sua companhia, Ari. Ashley, filha amada, eu glorifico a Deus e na minha expectativa é que você realmente esteja melhor, amém? Que você esteja bem melhor. Eu exalto e glorifico o nome do Senhor. E tem alguns versículos que eu quero passar para você, tá, filha? Nós vamos selecionar aqui, eu queria que você meditasse nesses versículos também, tá bom? Amanda Paiva, filha querida, obrigado pelo perdão. Patrícia, Terezinha, pois é, Terezinha, nós estamos precisando conversar de novo, entendeu? Avisa eu, Avelino, nós estamos precisando conversar de novo, fazer uma live, ao vivo, via WhatsApp, ok? Rosa, seja bem-vinda, filha. Shirlene, a Shirlene que não é minha irmã, tá, gente? A Shirlene que é do Goiás, a minha irmã é Shirlene de Minas Gerais, né? Sejam todos bem-vindos, amo vocês, obrigado pela companhia, estou muito feliz. Ai, que o amor de Deus abrace vocês, envolva cada um de vocês, tá bom? Amos todos, boa noite e a paz do Senhor. Para quem não ouviu, eu declarando isso. Amém? Vamos lá, né? Nós estamos no 33º dia de discipulado. E vamos nessa, que o Senhor tem ainda a bênção para nós ainda. Estamos aí na reta final para a celebração de Pentecostes. E saindo, né, de uma jornada da ressurreição de Jesus e até avançando em Pentecostes. E vamos lá ver o que o Senhor tem para nós, nos preparando em maturidade, né? Em estatura do varão perfeito, parecidos com Jesus, né? Então cada meditação dessa nos leva mais perto de Jesus e isso fica mais nítido e claro dentro de nós que nós devemos não viver a nossa vida como era antes, mas Cristo vivendo em nós. E é isso que eu anseio pelas minhas orações. E nesse discipulado é que cada um de vocês que estão aí desse lado possam manifestar Cristo. Deixe Ele se mover, deixe Ele falar, né? Deixa acontecer como Ele quer, né? Então assim, desarma, deixa Jesus fazer o que tem que ser feito através da sua vida. E é isso aqui, nós estamos vendo a beleza de quem Jesus é. Então que Ele viva em nós, que Ele manifeste em nós tudo aquilo que Ele é. Amém? Então nós estamos assim, meditando nas virtudes, na beleza que Ele é, manso, humilde e tudo aquilo que Ele traz em si. Então que isso seja estampado no coração de vocês, tá bom? Vamos orar para a gente começar o estudo hoje? Senhor, em nome de Jesus, queremos Te exaltar e glorificar, render a Ti honras, louvores, gratidão, porque o Senhor é bom. A Sua misericórdia dura para todo sempre. E somos feitura Sua. O Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda. Então nós pedimos nesta noite, Senhor, ministra ao nosso coração, que seja evidente
a vida do reino dentro de nós, que seja evidente o estilo de vida novo, que seja evidenciado Jesus em nós. Nós oramos assim, Senhor, e somos totalmente carentes e dependentes. Nós não nos movemos por força humana, mas nós nos movemos e nos rendemos diante da Tua mão poderosa e da sabedoria que há no Espírito Santo do Senhor, que nos ensina todas as coisas. Nós estamos agora aqui nos aquietando por causa disso, porque queremos ser ministrados pelo Espírito Santo, queremos ser ensinados diretamente por Ele. Que esse discipulado que Jesus fez com os discípulos lá depois da ressurreição, ficando com eles durante 40 dias, que isso seja transferido para dentro de nós. Que nós, essas experiências que nós estamos tendo, meditando na palavra do Senhor, nas Escrituras, tudo isso venha para dentro do nosso coração. Nós não queremos ouvir apenas com os ouvidos, nós queremos ouvir, compreender, e que isso venha para o nosso coração, gerando arrependimento, sim, gerando conversões. Sim, Senhor, é isso que nós queremos. Mudança de estilo de vida. Nos fortalece nesta noite. Que a palavra do Senhor, tudo aquilo que for ministrado, venha ser escrito na tábua de carne do nosso coração. Nós assim oramos agradecidos, Senhor, por causa desse dia, por causa da Tua misericórdia, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. E nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Espírito Santo. Oramos assim, gratos, na autoridade que há no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém? 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 Amém. Glória a Deus. Muito bem. Vamos lá. Fazer um recapitular, né? Da 10ª... Assim, todas essas ministrações, elas estão no YouTube. Você que está conectando hoje pela primeira vez, se assim for, né? Todas as 32 mensagens, né, que estão sendo diárias, elas estão no YouTube. Você quiser tomar conhecimento, estudar sobre elas e meditar sobre elas, eu acredito que vai ser um tempo muito bom para cada um de vocês, tá bom? E a minha palavra de encorajamento para vocês é que vocês possam ver todas essas mensagens. Eu oro encarecidamente, pedindo para que vocês vejam todas essas mensagens anteriores. Não é por mim, é por você. É pelo reino de Deus. É pelo seu Senhor, pelo seu Criador. Tá bom? Então assim, o que eu quero dizer sobre a aula de ontem é que nós já ministramos sobre o ouvir, orar, sobre adorar. Nós terminamos ontem falando sobre isso. Se você quiser saber mais um pouquinho, vai lá nessas palavras e vê o que tem lá, o que Deus pode estar fazendo com você, ministrando ao seu coração. Ficou para trás simplesmente mais uma passagem, que seria o jejuar. A quarta coisa que eu queria falar sobre vocês, que são coisas que não dá para serem terceirizadas. Amém? Não dá para você mandar alguém fazer por você. Então as coisas de Deus, ela não tem como você terceirizar. Tem que ser você. Você tem que entender que o véu foi rasgado e que a separação que havia entre nós e as coisas do céu, o nosso Deus, nosso Criador, ela foi destruída. Então nós temos livre acesso. Então não precisa ficar mandando ninguém fazer. Então se não vai mandar ninguém lá na congregação, que vai ter uma meditação, um ensino, você manda alguém, você fica em casa sem fazer nada. E aí você manda a pessoa para ouvir por você. Não faça isso. Oração. Vai lá e ora por mim, vou ficar em casa aqui. Outra coisa, adoração. Entendeu? Nós precisamos entender realmente o que é adoração. O que ela é na essência. Eu falei ontem, com relação, finalizando essa recapitulação sobre adoração, que nós adoramos em cima das coisas que Deus coloca dele dentro de nós. E nós oferecemos ela de volta para ele em cânticos, cantando para ele. Eu até lembrei aqui que os 24 anciãos se dobravam, a visão
apocalíptica, né, que foi vista lá registrada em Apocalipse, o que aconteceu? Os 24 anciãos estavam dobrados diante do Senhor, simplesmente virtude do Senhor. Santo, santo, santo. Entendeu? E outra coisa que Jesus falou foi a adoração. Quando ele estava no deserto, confrontado lá por Satanás, ele disse que adorará somente ao teu Deus e só a ele prestará cultos. Então, a adoração, ela fala de uma exclusividade, mas ela fala de virtudes de Deus. Tá? Então, assim, tá lá também a adoração, se você quiser meditar um pouco sobre a adoração. E vamos lá, que Deus possa estar ministrando ao coração de vocês. Eu quero falar em jejum, porque nós estamos agora, eu quero dizer para vocês que nós estamos num processo de Pentecostes, amém? Quando foi que o Espírito Santo foi enviado e encontrou 120 pessoas reunidas que estavam orando, adorando e jejuando. A palavra de Deus diz isso, que elas estavam orando, adorando e jejuando. Então, por isso que eu estou falando sobre jejum, porque Pentecostes nós vamos celebrar o dia 31 de maio. E uma coisa que nós devemos fazer é celebrar esse dia na mesma dimensão que os discípulos estavam, reunidos, tá bom? Mas em oração, em jejum e adorando. Amém? Então vamos lá, eu quero falar um pouquinho sobre jejum com vocês, tá bom? O que é o jejum? É muita coisa, tá, gente? Eu vou falar muito pouca coisa aqui sobre jejum. Se você quiser explorar, depois você vai para a palavra, medita um pouco mais, tá bom? Jejuar é uma forma de adoração a Deus e de o escutar melhor. Escutar o Senhor melhor. A carne, ela não tem comunhão com o Espírito. Então nós precisamos realmente do jejum, enfraquecer a carne, para que a gente possa se aproximar do Senhor e receber dele aquilo que ele tem para nós. Então o jejum é um modo de nós nos encontrar. Você concorda comigo? É o jejum, tá? Que vocês possam estar indo para esse lugar que eu estou querendo aqui que você entenda sobre jejum. Amém? É uma comunhão com o Pai. E eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, que diz o seguinte: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o imperecível. Ou seja, quando nós falamos de vida espiritual, essa carne, ela está num processo de quê? De morte. É por isso que o Senhor diz aos discípulos: quem quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. A cruz é para lembrar que você está num processo de morte. Entende? Um processo. Todos os dias nós morremos por alguma coisa. Então a carne é o processo de enfraquecimento da carne. Eu estar carregando essa cruz dia após dia e colocando as coisas nela. Entendeu? É morte. Morte. Morte, porque tudo aquilo que eu preciso acessar em Deus tem que ser em espírito. Vocês concordam comigo? É jejum. Através do jejum. Tá bom? Vamos lá. Além de jejum ser essa adoração a Deus, né? De realmente nos alinhar com Ele, se chegar a Ele para um processo de comunhão, para um processo de escutar, né? Então aqui temos também como uma arma de guerra. O jejum é uma arma de guerra. Nós podemos ver em Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 2, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Jesus. Para que Jesus tinha que jejuar?
Para que Jesus tinha que orar? Não é? A gente viu lá. Por que Jesus tinha que adorar o Pai? Tudo que ele fazia, ele apontava para o Pai. É porque Jesus é um exemplo para mim e para você. Jesus, ele nunca vai pedir, eu falei até na lição, na ministração passada, sobre o que Jesus nos pediria. Jesus, ele não pediria, ele não vai pedir a gente, a nós e a mim e a você, coisas que ele não tenha feito, que ele tenha experimentado. Então tudo isso Jesus fez para mostrar a nós como exemplo daquilo que nós deveríamos viver. Então Jesus é o nosso mestre, é o nosso discipulador. Então aquilo que ele fez, ele quer que eu e você venhamos fazer. Concorda? Então assim, ele jejuou para enfrentar quem? Para enfrentar Satanás. Então ele estava enfraquecido na carne, mas ele estava forte espiritualmente. Aleluia e glória a Deus, amém? E vamos estar nessa? Você vai fazer jejum para emagrecer, combinado? Você vai fazer jejum para se aproximar de Deus e ter orientação e direção, amém? Comunhão com Deus. Não me faça isso. Eu vou fazer jejum para emagrecer. Eu vou fazer jejum. Então é outra coisa. Você vai fazer jejum, você vai fazer regime. Tá bom? Então não fala jejum, é regime. Tá joia? Vamos lá. Outra coisa que eu quero ler para vocês sobre jejum é que Esther, ela também ela estabeleceu um jejum. Está em Esther, né, capítulo 15, capítulo 4, do 15 ao 17. E ela estabeleceu um jejum. Por que o jejum? Nesse caso de Esther, ela tocou o coração de Deus. E era tudo que ela tinha. Entende? O jejum é uma comunhão. E ela se aproximou do Senhor, levou aquela turma todinha para perto do Senhor. E o Senhor se compadeceu. Porque todo mundo se chegou nele em jejum. 3 dias jejuando. Então não tinha carne ao redor de Jesus. Tinha um povo espiritual que tocou o coração dele. Sabe para quê? E ele tocou o coração do rei. Inclinou o coração do rei à causa de Esther, do povo dele. Então, jejum, gente, é belo. Eu quero falar mais de jejum cá embaixo, tá bom? Mas assim, eu só estou dando uma introdução para que você se apaixone pelas coisas que te levam mais perto de Deus. Uau! Estou querendo que você compreenda que o que eu estou falando são coisas que te leva para mais perto do seu Deus, do seu Criador, do amado da sua alma, do teu noivo. Amém? É isso. Orar, jejuar, parar para ouvir e adorar. Isso é proximidade com Ele, tá bom? Tudo bem. Então eu encerro aqui esses 4 itens que o tema foi: não terceirize a sua vida espiritual. Tá joia? Não terceirize a sua vida espiritual. Tá joia? Não mande ninguém fazer aquilo que é que você tem que fazer, que é você que tem que fazer. Bacana? Então, isso exige de você um comprometimento e exige de você um envolvimento. Não bota pessoas para fazer esse tipo de coisa. Faça você. Seja autêntico, um cristão autêntico. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amo vocês. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero repartir com vocês agora como é que nós seremos encontrados na condição de um cristão inabalável. Cristão inabalável. Inabalável quer dizer profundamente arraigado, enraizado, fortemente apoiado, firme. Como? Criando raízes. E quais são essas raízes que fazem com que eu me torne inabalável? Eu queria falar um pouquinho sobre algumas raízes.
Eu não vou falar na sequência, né? Ah, a primeira raiz é essa, a segunda, a terceira. Não, pelo amor de Jesus, né? Então, de qualquer forma, são raízes que fazem com que o cristão, o evangélico, não, o discípulo se torne inabalável. Discípulo como aqueles homens que morreram, foram mártires, é discípulo. Eles foram ministrados de tal forma que eles criaram raízes profundas e se tornaram inabaláveis. Então não é qualquer vento de doutrina soprou que eles estão, desanimei, não sei se eu vou, não sei se eu faço, não estou gostando, nada disso. Amém? Então eu quero falar sobre isso com vocês, tá? Para que todo discípulo ele seja enraizado, crie raízes e ele se torne inabalável, eu quero falar de algo que tem que ter primeiro. O primeiro é o fundamento. Primeiro ele tem que ser fundamentado. A base, o alicerce desse fundamento, onde ele vai estar assentado, é o amor. E as demais coisas são as raízes, mas a partir do amor. O fundamento para te fazer totalmente inabalável como cristão é o amor. Concorda comigo ou não? Tudo começa com o amor. Então vamos lá. Eu não sei como é que você quer entender essa palavra, tá bom? Se você quer vê-la como pilares da sustentação do discípulo. Se você falar em pilar, eu falo do fundamento, que é o amor. E os pilares é aquilo que faz com que não haja trinca, né? Não fique faltando alguma coisa e o cristão capenga, fica manco, né? Não. Então você pode ter como isso. Então o fundamento é o amor. E depois os pilares da vida cristã. Pode ser? Pode. Eu posso também falar de uma árvore, não é? Posso falar de uma árvore que ela cria raízes, mas onde? No amor. Então ela é enraizada, ela cria raízes no amor e aí ela se torna totalmente inabalável. Pode ser também, não pode? Então essas figuras é para trazer um maior entendimento. Bacana? Então vamos lá. Eu vou falar sobre essas raízes ou esses pilares. Esteja atento, seu caderninho na mão, Bíblia e glória a Deus e vamos que vamos, tá bom? Lucas capítulo 10, versículo 27, ele fala sobre o seguinte. Lucas capítulo 10, versículo 27, diz o seguinte: E ele replicou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos lá. O fundamento da vida cristã, não dá para você fazer nada se você não amar. Se você não tem amor naquilo que você vai oferecer a Deus, através das pessoas, se não tiver amor, os dons e os talentos, tudo aquilo que você vai oferecer para as pessoas em Deus, se não tiver amor, não adianta. Amém? Então, como diz, olha só, Efésios 4,16, ele fala sobre o seguinte: Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Edifica-se em amor. Alicerce, amor, edificado sobre o amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, ou seja, no mesmo alinhamento. Então, nós temos que entender as coisas igualmente, tendo unidade de compreensão. Então, normalmente o discipulado é levado para isso, para o mesmo pensamento, para a mesma fé, o mesmo propósito, tudo a mesma, todo mundo alinhado e em mesmo entendimento. Esse é o discipulado. Então vamos lá. Se você entende que esse corpo ele cresce se tiver fundamentado no amor, bacana.
Mas só que eu preciso ser sustentado sobre esse amor. Eu tenho coisas para trazer para a minha vida para que eu me torne inabalável. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos aprofundar essas raízes hoje, eu e você? Então vamos lá. Eu quero fazer alguma leitura aqui para depois eu entrar nessas raízes. Bacana? O que mesmo dá sustentação a um prédio? O que dá sustentação a um prédio? Vamos lá, de novo para nossas figurinhas. O que dá sustentação para a igreja? Uau! O que dá sustentação a um prédio? O que dá sustentação a uma igreja? São as colunas, são os pilares. Amém? São as raízes. O que dá sustentação a uma árvore? Raízes. O que dá sustentação a um prédio? A fundação e as colunas, os pilares. Você entende isso? Então vamos construir agora. Eu quero dizer para vocês que de alguma forma, se alguma dessas, você pode até numerar mais, tá bom? Eu conseguia numerar essas, na minha compreensão, eu poderia falar muito mais, de muitas raízes, de muitos pilares, né? Onde eu e você, como cristão, como discípulo, devemos ter, no mínimo essas aqui. No mínimo essas que eu vou citar aqui, tá combinado? Vamos lá. O propósito de Deus é que todo cristão permaneça firme durante toda a trajetória da sua vida. É verdade? Então, o propósito de Deus é que todo cristão permaneça firme durante toda a trajetória da sua vida. Amém? Eu estou bem. Estou mal. Estou bem. Estou mal. Rapaz, é difícil lidar com gente assim. O Senhor sempre ministra na palavra dele, está lá escrita, de glória em glória. Então a vida cristã, ela é assim. Ela não é assim e nem é assim. A vida cristã é assim. Todo dia tem novidade. Concorda com isso? Ou a vida cristã que você está vivendo é sem graça, não tem, é um negócio. Não, a vida cristã é dinâmica. Então é de glória em glória. Bacana? Que todo cristão seja perseverante até o final. Perseverar. Então nós estamos falando de firmeza durante a trajetória. Nós estamos falando de perseverança. E que todo cristão que permaneça de pé a despeito de qualquer circunstância. De pé diante de qualquer circunstância. Esteja perseverante, esteja firme. Concorda com isso? Então isso quer dizer o quê? Bem alicerçado, bem enraizado. Obrigado por estar me ajudando, hein? Então bem alicerçado, bem enraizado. Glória a Deus pela tua vida. Então vamos lá. Mateus 24:13, Jesus dizendo: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Aquele que permanecer firme. Aquele que permanecer enraizado, inabalável. O que está dizendo aqui? Será salvo. Aleluia e glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Eu quero apresentar para vocês agora 13 raízes. Eu vou falar rápido delas, tá bom? Eu não sei como é que está meu tempo aqui, meus controladores de tempo. Falta 30 minutos, mas mais ou menos. Eu quero falar aqui bem rápido para vocês. Para que nós venhamos ser firmes nessa caminhada, para permanecermos de pé espiritualmente e permanecermos inabalável na carreira cristã, eu coloquei aqui esses elementos, essas raízes, esses pilares. Então agora, se está faltando algum na sua vida, ou se você sabe que alguém ainda não tem uma grande parte dessas raízes, desses pilares, nessa edificação fundamentada no amor, tá? O fundamento é o amor. Eu quero dizer para você, ajude essas pessoas. Se você está bem na fita, ajude outras pessoas. Porque nós temos visto pessoas
inclinando, desanimando, ou vai para um lado, ou vai para outro, ou dá uma caída, e ao tempo todo a gente tem que cooperar com ela para trazer ela para firmeza. Então é sinal que ainda está faltando alguma das colunas de sustentação, alguma das raízes que deixe ela menos abalável. Concorda comigo? Então vamos lá. Então a primeira, que é o fundamento, é o amor. Tudo que você vai oferecer, se não tiver amor, não resolve nada. Então nós vamos começar então no amor. Lucas capítulo 10, versículo 27, ele fala do amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e com toda a tua capacidade intelectual. Então, o amor é fundamento. Sem ele, para tudo que eu preciso estudar e aprender sobre o que é isso. Amém? Lembra que no início eu falei alguma coisa sobre as nossas... se você não ouviu, eu queria te estimular a ouvir. Tem uma dessas gravações que eu falei sobre você não dizer boa noite para a pessoa, nem bom dia, nem boa tarde. Você dizer, eu te amo. Muitas pessoas têm dificuldade de dizer eu te amo. E tem muitas pessoas que têm dificuldade de ser amada. É verdade ou não? É verdade. Então, ou eu mudo o meu estilo de vida e fico declarando isso de manhã, de tarde e de noite, 3 doses cavalar de eu te amo, ou a gente não vai andar. E é a partir de mim. Eu mesmo preciso verbalizar para as outras pessoas que eu a amo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, talvez você ainda não tenha entendido a profundidade do amor quando você a declara, tá bom? Então, quando você declara amor a uma pessoa, você está pegando essa carcaça sua e abrindo ela e deixando o seu coração de carne exposto. E você sabe o que vem nessa comunicação eu te amo? Eu posso dizer para outra pessoa assim, você pode me ferir? Mas qual é a qualidade do amor que você está dizendo para essa pessoa? O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera. O amor jamais acaba. Entende? Então sem amor não adianta. Tá bom? Vamos buscar o batismo no amor. Aleluia? Então vamos lá. A segunda raiz, não, esse é o fundamento. Então uma das primeiras raízes que eu coloquei aqui, a primeira coluna de sustentação do cristão, do discípulo de Jesus para o tornar inabalável é fé. A primeira, anota aí no seu caderninho, a primeira é o amor, fundamento. A primeira raiz, ou a primeiro pilar, ou a primeira coluna de sustentação do discípulo é fé. Por que fé? Porque é fé. Não é por isso. Vamos ler aqui. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé. Ou seja, o cristão, o discípulo vai viver por aquilo que ele não vê, mas ele espera. Uau! Menino do céu! Isso é uma coluna de sustentação tremenda. E eu coloquei como uma primeira. Amém? Vamos lá. Tem outro versículo que está aqui. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uau! Pronto. Uma das colunas, mais uma só não se sustenta, amém? Uma raiz apenas não se sustenta, amém? Então vamos para a segunda. A segunda que eu coloquei aqui é arrependimento. Uma vida de arrependimento. Por quê? Arrependimento, todo mundo já sabe desse lado aí, que arrependimento é deixar de fazer. Cometeu um delito, um pecado, se arrepende rápido. Então o estilo de vida de arrependimento. Olha só, a palavra do Senhor em Atos, capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: arrependei-vos, portanto,
e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Bacana? Primeiro, fé. A segunda, um estilo de vida de arrependimento. Bacana? Tá melhorando o equilíbrio, não tá? Mas duas ainda não dá. Vamos lá. Perdão é uma das raízes. Perdoar. Arrependimento por ter ferido o coração de Deus. E outra agora é perdão. Perdoar. Ela está registrada em Mateus capítulo 6, versículo 14 e versículo 15, que diz o seguinte: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Uma vida de perdão. Não reter nada. Está liberado. Não deve nada para mim. Está perdoado. E ficar com a cara boa, né? Não é esse negócio de está perdoado. Não é isso. Isso não é vida cristã. Isso não é uma essência. Entendeu? Perdoar é perdoar e amar muito. Amém? Então o perdão, ele sempre gera um novo começo. Amém, gente? O perdão sempre estabelece um novo começo. Aleluia. Vamos lá. Então vamos agora para a quarta raiz. Está melhorando, não está? Não, está começando a equilibrar. Mas tem mais. A oração. A oração, ela faz parte do viver cristão. Ou ela é um pilar do discípulo, ou ela não vai faltar um negócio aí. Vai manquejar, ou o vento vai vir, vai soprar e vai jogar no chão. Isso é uma vida de oração. É uma raiz. Orai sem cessar. A palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz isso. E outra diz em Colossenses, capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: perseverai em oração, orai sem cessar. Romanos 12, 12. Amém? Então, essas coisas, ela tem que fazer parte da vida do cristão. Não dá para ser um discípulo sem oração. Alô? Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Oração, agora, adoração. Adoração. Adoração, ela substitui a murmuração. Amém, gente? Adoração, cara, substitui a murmuração. Só sai palavra daqui que edifica. Então, se o discípulo não tiver um coração adorador, está faltando coisa, está manquejando. Amém? A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: contudo, Jesus lhes afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E João 4, 24 diz o seguinte: Deus é espírito e importa que os adorem, que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então a coisa está ficando firme, hein? Vida de discípulo agora já está mais ou menos, já está se tornando algo muito bom. Vamos lá então. Jejum. Essas coisas eu falei, expliquei isso que não dá para terceirizar, amém, gente? Então eu só estou dando uma recapitulada rápida. Oração, adoração e agora jejum. Jejum, eu já tinha falado em Atos capítulo 13, versículo 3, que então jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Ou seja, a vida dos discípulos era jejuar e orar e adorar. Isso faz parte do viver do discípulo. Então assim, eu quero tirar da cabeça sua agora algo que muitas vezes ele foi impregnado e trouxe uma má fama, tá joia? Trouxe uma má fama para a vida da igreja. Quantas vezes nós ouvimos chacota sobre ser evangélico? Está exposto, né? Está para todo mundo ver. O que é evangélico? Evangélico é evangélico. É uma religião protestante. E quantos jargões já foram criados sobre evangélico? Que é isso, que é aquilo, aquilo outro. Falar sobre cristão. Cristão dá uma amplitude muito grande. O que é cristão? Não, eu não sou cristão, não. O que não é cristão é o quê? É o ateu, que diz que é ateu, diz que não tem Deus. É maluquice, né? Mas é só para dizer para vocês, chamarem a atenção de vocês, sabe para quê?
para essa novidade antiga, discípulo. Você já falou para alguém que você é discípulo de Jesus? Ao invés de dizer que você é evangélico, que você é cristão, que você é protestante, sei lá, alguma coisa? Diga que você é discípulo. Agora, carregue essa identidade. Porque ser discípulo é diferente de ser evangélico e diferente de ser cristão. Eu estou te falando sério. É só meditar aqui para você ver o que discípulo é. Tá entendendo? Glória a Deus. Se dá um amém aí? Qualquer coisa, amém. Fidelidade. Nós podemos ver fidelidade como uma raiz do discípulo? Sim. É só olhar para aqueles homens que pagaram com a vida para defender o evangelho de Cristo. Eu estou dizendo para vocês, aquilo é fidelidade. E o Senhor Jesus sempre apontou para grandes homens: separem homens fiéis. Uau! Ele sempre chama a atenção dos fiéis. Então, fiel é uma virtude que tem que ter um discípulo. Amém? Anota aí. Fidelidade, Salmo 119, versículo 30, diz o seguinte: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Ei, escolhi o caminho da fidelidade. E a outra passagem está em Isaías, capítulo 11, versículo 5, que diz o seguinte: a retidão será a faixa do meu peito, e a fidelidade o seu cinturão. Fidelidade. Amém? Então você já está aí com 7 raízes, entrando enraizada no amor e te tornando um discípulo inabalável. Uau! Vamos lá. Discípulo é discipulado. Discípulo é ensinável. Então, outra virtude, outra raiz que o discípulo tem que ter é ser ensinável. Ser ensinável. Discípulo, ele se submete, ele é humilde, ele quer aprender. Olha só, Mateus 23:1 diz o seguinte: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Jesus está dizendo à multidão e ao evangélico? Ao cristão? Não, ele está dizendo ao discípulo. Jesus ama discípulo. E é por isso que nós estamos aqui nesse período, nos sujeitando a ser discipulado pela palavra que ele deixou para que nós fôssemos discipulados. E Mateus 28, versículo 19 diz: fazei discípulos de todas as nações. É legal isso, não é não? Mas discípulo, ele é inabalável. Ele é enraizado. Ele tem uma identidade. Eu sou discípulo de Jesus. Eu não sou discípulo de homem. Eu sou discípulo de Jesus. Vamos lá? Outra coisa que discípulo tem que fazer, tem que ser enraizado, é sobre operar com os dons. Discípulo não é um cara à toa, não é um cara sossegado. Discípulo opera, discípulo oficia, ele opera através dos dons. Ele não faz nada por si só, ele é extremamente dependente. Discípulo é simplesmente um receptáculo de carregar a glória de Deus para que ela seja manifesta através da vida dele. Consegue entender isso? Esse é o seu corpinho e o meu corpinho de discípulo. Serve para isso. Amém? Então isso é vida de discípulo. 1 Coríntios 14, versículo 1 diz o seguinte: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Discípulo é sedento. Discípulo é curioso. Discípulo quer compreender. É uma raiz. Então bota aí, operar dons é outra raiz. É aquilo que faz discípulo ser discípulo. Outra coisa que eu quero ler para vocês é que discípulo, ele é fértil, ele multiplica. Que chique, né não? Vamos lá.
A palavra do Senhor está escrita em Gênesis, está escrita em Gênesis capítulo 9 e em Gênesis capítulo 1. O Senhor disse, tá? E não só isso, como Mateus 28, né? Ele falou para 12 discípulos fazer discípulos. Então ele está falando de uma multiplicação. E agora ele está falando agora, sabe para quem? Em Gênesis 9 e Gênesis 1. Em Gênesis 9 ele fala para Noé. E depois em Gênesis 1 ele fala para Adão e Eva. Ele fala para Noé e a família. O que? A mesma coisa. Sabe o que? Sobre fertilidade, sobre multiplicação. Ele está escrito o seguinte: mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Isso fala de Mateus 28, versículo 19, fazer discípulo de todas as nações? Claro que sim, of course que sim. Gênesis capítulo 9, versículo 7. Tá bom? E Gênesis capítulo 1, versículo 22. Foi a leitura que eu fiz agora. Tá bom? Outra coisa que o discípulo é outra raiz que faz com que ele seja firme e inabalável. É a gratidão e o contentamento. Ai, meu Deus do céu. Gratidão e contentamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: em tudo dai graças. Discípulo dá graça por tudo. Evangélico dá? Cristão dá? É por isso que eu estou querendo, orando ao Senhor, para que essa revelação de discípulo de Jesus, ela seja estabelecida no seu coração. É outro modo de viver, é outro estilo de vida. Discípulo dá graças por tudo. Outra coisa, Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz o seguinte: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Discípulo é grato, discípulo é contente. Se o discípulo não for contente, ele é abalável. Percebeu isso? Então, discípulo, cheio de raízes. Contentamento é uma delas. Glória a Deus por isso e amém? Chique, hein? Nós estamos virando uma árvore frondosa. Nós estamos virando um edifício inabalável. Vamos lá. A outra coisa que tem que acontecer com o discípulo, que senão ele explode. Confissão. Discípulo que é discípulo, ele trabalha com confissão. Ele não guarda, ele não azeda. Discípulo não é azedo. Olha só. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros. Não tem nada que falar mais, né? Não tem. E eu só vou ler mais um versículo então. Salmos, capítulo 32, versículo 5 diz o seguinte: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Ou seja, discípulo é transparente. Tá doendo, tá doendo. Ele vai e confessa. Amém? Porque se discípulo guardar coisa aqui dentro, virando azedo, daqui a pouco ele deixa de ser discípulo. Ele vai explodir, vai voar caco de gente para tudo quanto é banda. Irado. Entendeu? Azedo, sem graça. Então a vida de discípulo, ela precisa ser bem estruturada. Porque senão nós vamos envergonhar e nós vamos cair. Amém? Então eu quero dizer para vocês que o estudo que eu fiz foi em torno disso. Onde nós nos tornamos discípulos de Jesus autênticos e somos inabaláveis. Nós produzimos coisas, agradamos a Deus e nós marcamos uma geração e nós somos geradores de nações. Eu quero dizer para vocês que discípulo é gerador de nações. Eu encerro aqui dizendo isso para vocês. Amém? Eu quero orar com você agora. Eu estou muito feliz com esse negócio.
Olha, a meditação que eu fiz hoje, olha, foi fantástica. Eu quero exaltar o nome do Senhor, porque eu acredito que isso alcançou o teu coração. E você vai pensar um pouco mais sobre isso. E você vai transmitir isso a outros. Eu não tenho dúvida que você não vai guardar isso para você. Você vai replicar isso, gerando outros discípulos de Jesus. Amém? Então eu quero orar com você e agradecer ao Senhor por isso, por essa palavra tão rica. Amém? Eu quero declarar a palavra que está em Salmos, capítulo 3. Salmos, capítulo 1, versículo 3. Tá bom? Diz o seguinte: Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Discípulo. Discípulo é discípulo. Discípulo é fértil. Discípulo é bênção demais. Discípulo tem raízes profundas. Discípulo é inabalável. Vamos olhar para os discípulos de Jesus. Jesus foi e outros discípulos foram chamados. Eu quero dizer para você que chegou até nós o testemunho desses homens. Discípulos. Amém? Quero orar com você. Amém? Fecha teus olhos. Naquilo que você percebe que você precisa fazer um arrependimento, daquilo que você deixou de buscar para ficar mais firme em Deus, você tem a oportunidade de pedir perdão ao Senhor e se arrepender. E um novo começo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que teus filhos, eles se alinham com aquilo que o Senhor quer. Eles buscam em Ti aquilo que o Senhor é. E eles buscam em Ti tudo aquilo que eles precisam para ser discípulos segundo o Teu coração. Discípulos segundo aqueles homens foram discipulados pelo Teu Filho Jesus. Nós olhamos para Ti como nosso Mestre. E nós queremos que todas essas palavras elas sejam escritas aqui, Senhor. Nós sejamos enraizados em Ti. A partir do amor, nós possamos fluir em tudo aquilo que o Senhor quer. Senhor, eu declaro firmeza, perseverança. Discípulos arraigados, enraizados, estáveis. Aqueles que têm uma vida de confissão, de gratidão e de contentamento. Que operam, oficiam os dons no reino de Deus. Que são ensináveis, que são fiéis, que amam. Têm uma fé que agrada ao Senhor. Discípulos que se arrependem, facilmente se arrependem. Discípulos que perdoam, que oram, que adoram, que jejuam. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro tudo isso sobre a vida dos teus filhos que estão no outro lado. Eu declaro que eles são discípulos de Jesus. Eu declaro que o Senhor é o discipulador da vida deles. Espírito Santo de Deus, traga convicções no coração dos teus filhos que estão nesse lado agora, nesta sala, reunidos junto comigo, Senhor. Ministra a eles de que nós queremos ser discípulos de Jesus, marcando gerações e gerando nações, em nome de Jesus. Amém? Amo vocês, estou feliz porque vocês estão aí. Abraço apertado em todos vocês, saudoso abraço, amo demais vocês todinhos. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e que a doce companhia do Espírito Santo de Deus, que traz revelação e sabedoria, seja com todos nós nessa sala e com toda a igreja do Senhor na face da terra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia! Estou feliz e amo vocês. Obrigado pela companhia. Uma boa noite e fiquem na paz do nosso Jesus. Amém? Aleluia!